um sonho de educação ganhava forma em Simão Dias. E desde então, o Colégio Estadual Fausto Cardoso tem sido parte da vida de milhares de alunos. Entre paredes que viram gerações passarem, histórias nasceram, sonhos se construíram e a cidade cresceu junto com sua escola. 100 anos depois, o Fausto segue vivo e mais do que um colégio, é um símbolo de pertencimento e orgulho para toda uma comunidade. Para um pouco. Oi. Oi. Decoraram que... Olá, estamos na aula da Passo 100, uma edição especial em comemoração da minha Colégio Estadual Fausto Cardoso, motivos de memória e educação de Simão Dias. E hoje vamos relembrar as histórias, curiosidades e algumas pessoas que marcaram um pouco da nossa trajetória. Para entender o presente, é preciso voltar um pouco no tempo. O Colégio Estadual Fausto Cardoso nasceu com o propósito de formar cidadãos e transformar a vida por meio da educação. Mais que uma escola, o Fausto se tornou parte da história de Simão Dias, acompanhando gerações, mudanças e ajudando a criar a história da própria cidade. Iremos falar sobre o contexto histórico-social, contexto político e econômico no mundo, no Brasil, em Sergipe e em Simão Dias, em 1925. Em 1925, o mundo vivia os Anos Loucos, ou Roaring Twenties, uma década de otimismo e prosperidade, principalmente nos Estados Unidos, impulsionada por inovações como o rádio, o cinema e o crescimento da indústria automobilística. Ao mesmo tempo, a década viu a consolidação de ditaduras fascistas na Itália e desafios à ordem liberal na Europa. Enquanto na esfera social, os Estados Unidos eram marcados pela lei seca e a expansão da população. A arte florescia com o surrealismo e o cinema mudo. A era do jazz estava a todo vapor. O Monte Rushmore estava a caminho de se tornar um memorial duradouro nos Estados Unidos. O momento em que Mussolini consolida sua ditadura na Itália é geralmente considerado como tendo ocorrido em 3 de janeiro e em 18 de julho o livro de Adolf Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta, foi publicado. No livro, Hitler escreveu sobre sua ideologia, sua vida e sua conversão ao antissemitismo. O Brasil vivia a Primeira República, um período dominado pelas oligarquias cafeeiras e marcado pela instabilidade política e social, sob o governo do presidente Arthur Bernardes. A economia é predominantemente agrária, com o café como principal produto de exportação, enquanto as cidades começavam a industrializar. Socialmente, a maioria da população vivia no campo, com condições de vida precárias, baixo acesso à educação e saneamento. Culturalmente, o movimento modernista ganhava força, assim como o samba e a coluna Prestes iniciava sua marcha contra o governo, demonstrando as tensões da época. Sergipe passava por transformações sociais e culturais significativas, com a expansão da educação e a influência do movimento tenentista no contexto político da República Velha, culminando no envolvimento em 1930 para consolidar o poder público. A região também se destacava pelo seu folclore rico, com manifestações culturais como o lambe sujo, que simbolizava a resistência cultural, e pela busca por modernização urbana com a aplicação de princípios higienistas na arquitetura e no paisagismo da cidade. Simão Dias possuía uma economia fortemente baseada na agropecuária, principalmente na produção de farinha, café e couro, com um comércio que se estendia a outras capitais, como São Paulo e Salvador. A região do atual município ainda era parte da Vila do Lagarto, com a formação de feiras ao redor de engenhos, e a vida social era marcada por atividades na Praça do Bonfim. O ano de 1925 foi marcado por mudanças profundas na economia. O planeta ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos despontava como uma potência industrial. A Europa, em reconstrução, buscava estabilidade financeira e o comércio internacional retomava lentamente o fôlego. Nos países desenvolvidos, a industrialização avançava com o uso da eletricidade, do petróleo e do automóvel. Já nas regiões mais pobres, a agricultura ainda sustentava a maioria da população, revelando um mundo dividido entre o progresso técnico e o trabalho rural tradicional. No Brasil, a economia vivia o auge do ciclo do café, responsável pela maior parte das exportações. Era o tempo da chamada República Velha, dominada pelas oligarquias rurais.
O país ainda era essencialmente agrário, com poucas indústrias e grandes desigualdades sociais. Pequenas fábricas de tecidos e alimentos surgiram timidamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, marcando o início da industrialização. Em Sergipe, a economia girava em torno da cana-de-açúcar, da mandioca e da pecuária. O comércio acontecia nas feiras e vilas, e o transporte era feito por carroças e cavalos. A industrialização ainda não havia chegado e a vida seguia o ritmo de campo e das colheitas. No interior sergipano, Simão Dias refletia essa realidade. A população vivia de agricultura e da criação de gado, com destaque para a produção artesanal da farinha e rapadura. As feiras locais eram o centro da economia, onde produtos e notícias se trocavam entre tropeiros e moradores. No mundo, o ano de 1925 foi decisivo no cenário internacional do pós-Primeira Guerra Mundial. No Brasil, o país vivia o auge da República Velha. Cresceram as tensões com o movimento tenentista, que denunciava a corrupção eleitoral e pedia reformas. A Coluna Prestes, iniciada em 1925, atravessaria o país denunciando injustiças sociais e desafiando o governo federal. No estado de Sergipe, os reflexos da revolta tenentista de 1924 ainda eram sentidos. O levante inspirado no movimento paulista envolveu militares do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, que chegaram e derrubaram o governador Maurício Graxa Cardoso. Apesar de sufocada pelas forças legalistas, a rebelião deixou marcas profundas na política sergipana, dividindo a população e aumentando o clima de instabilidade que ecoava em todo o país. Simão Dias, no interior de Sergipe, ainda se chamava Anápolis, nome adotado entre 1911 e 1938. Numa tentativa do governo estadual de modernizar os nomes das cidades. Apesar da mudança, a estrutura política e social seguia marcada pelo poder rural, coronelismo e a forte influência da pecuária, especialmente a criação de gado bovino. O chefe do poder municipal era chamado de intendente, equivalente ao atual prefeito. Na época, o cargo era ocupado pelo Dr. João de Matos Carvalho, representante da elite local e apoiado pelos coronéis, grandes fazendeiros que controlavam a economia e a política da região. As decisões políticas aconteciam nas fazendas e feiras de gado, não em debates públicos. Os coronéis indicavam os ocupantes dos cargos públicos e influenciavam diretamente o sistema eleitoral, onde apenas homens alfabetizados votavam, com voto aberto e controlado, numa prática conhecida como voto de cabresto. O nome do nosso colégio homenageando as figuras mais marcantes da história sergipana. O advogado, político, idealista é Fausto Souza de Cardoso. Símbolo de coragem e luta por justiça, ele acreditava no poder da palavra e na importância da educação como caminho de transformação social. Um homem que acreditou na liberdade, enfrentou o poder e pagou com a sua própria vida. Hoje você vai conhecer a trajetória de Fausto Cardoso, líder político, advogado, pensador que se tornou símbolo de resistência em Sergipe. Fausto de Aguiar Cardoso nasceu em 22 de dezembro de 1864, no engenho São Félix, em Divina Pastora, Sergipe, filho do tenente-coronel Félix Zeferino Cardoso e de Maria. Estudou as primeiras letras na Divina Pastora, Maruim, Capela e Aracaju. Cursou secundário em Salvador, na Bahia. Cursou na Faculdade de Direito do Recife em 1880, formando-se em 1884. Lá foi o aluno de Tobias Barreto, Silvio Romero, influentes intelectuais da época. Foi nesse ambiente que Fausto Cardoso desenvolveu sua paixão pela filosofia, pela liberdade e pela ideia que o saber transforma a sociedade. Após se formar, Fausto Cardoso retornou a Sergipe e iniciou uma trajetória intensa. Foi promotor público, advogado, jornalista e professor. Ele acreditava que a política e a educação eram caminhos inseparáveis. Em seus artigos e discursos, defendia um Estado mais democrático e uma sociedade guiada pela razão e pela moral. Suas ideias se opõem ao domínio das famílias tradicionais, que controlavam a política local através do clientelismo e da influência econômica.
Fausto era considerado um homem à frente de seu tempo, um político idealista que acreditava na força da juventude e no poder do povo. Sua eloquência o levou à Câmara Federal, onde foi eleito deputado por Sergipe em 1900. No Congresso, Fausto rapidamente se destacou como uma voz corajosa contra as injustiças e os privilégios. Seu principal adversário político foi o Monsenhor Olímpio Campos, que representava o grupo mais conservador do Estado. A rivalidade entre esses dois se tornou um símbolo do confronto entre o velho e o novo, entre o poder oligárquico e o ideal republicano. Enquanto Olímpio Campos defendia a continuidade das estruturas de poder, Fausto sonhava com uma república de igualdade e liberdade para os sergipanos. No início do século XX foi um tempo de mudanças no Brasil. A República ainda era jovem e as disputas regionais dominavam a política. Em Sergipe, o domínio de Campos provocava revolta em parte da população. Em 1906, Fausto liderou um movimento de oposição, exigindo reformas e denunciando os abusos do governo estadual. O conflito ficou conhecido como a Revolta de 1906 e levou o Partido Progressista, liderado por Fausto, a tomar temporariamente o controle do Estado. Por 18 dias, o grupo exerceu o poder em Aracaju. Era um sonho de um Sergipe novo, mais livre, mais justo e mais humano. O governo federal, temendo os avanços das rebeliões regionais, reagiu com a violência e enviou tropas para estabelecer o controle. No dia 28 de agosto de 1906, Fausto Cardoso foi cercado por forças federais em frente ao Palácio do Governo, em Aracaju. Tentou negociar, mas foi baleado e morto ainda na escadaria do prédio. Sua morte comoveu todo o estado e dividiu o país. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais e Sergipe mergulhou em luto e revolta. O episódio ficou conhecido como a Tragédia de Sergipe. Desencadeou um ciclo de vingança e violência política. A tragédia não terminou ali. Meses depois, os filhos de Fausto, Humberto e Milton Cardoso, buscaram vingança. Em junho de 1907, eles assassinaram Monsenhor Olímpio Campos, então governador de Sergipe, durante uma missa em Aracaju. O episódio chocou o país e marcou definitivamente a política sergipana como uma das mais sangrentas da Primeira República. O local da sua morte, antes chamado como Praça da República, foi rebatizado como Praça Fausto Cardoso, o coração político de Aracaju. Hoje, a praça abriga monumentos, eventos cívicos e manifestações culturais que mantêm viva a memória de um homem que acreditava no poder das ideias. Fausto Cardoso é lembrado como mártir da liberdade e da justiça, símbolo do povo sergipano que não se cala da opressão. Fausto Cardoso acreditava que a liberdade não se pede, ela se conquista. Mais de um século depois, sua história continua sendo um lembrete de que a coragem e a justiça caminham lado a lado. Homens morrem, mas suas ideias permanecem. Fausto Cardoso, o herói que deu a vida pela liberdade de Sergipe. Antes de existir o Colégio Estadual Fausto Cardoso, como conhecemos hoje, a educação em Simão Dias era formada por pequenas escolas isoladas pela região. Foram esses primeiros espaços, simples e comunitários, que plantaram as sementes da educação pública no ensino e também abriram caminhos para o nascimento do Fausto. Imagina o Brasil de antigamente, principalmente nos interiores. Estradas de terra, nada de internet e muito menos de transportes fáceis. E como essas crianças iriam estudar? A resposta foi as escolas isoladas. O nome isolada não era por falta de solidão, mas sim porque cada escola era única e sozinha no meio do nada. Basicamente uma salinha no interior, bem longe da cidade. Pensa numa cena assim. Um lugar simples, podia ser um cômodo adaptado de uma casa, um galpão, até um barraco de madeira. Nada de luxo. Tínhamos também os heróis solidários, que no caso seriam os professores guerreiros. Eles davam aula para crianças de todas as idades, ao mesmo tempo, na mesma sala. Turma do primeiro, segundo, terceiro e etc. Tudo junto e misturado. Isso se chama turma multisseriada. E as matérias?
O foco era ensinar o essencial para a vida: ler, escrever, fazer continha de somar e multiplicar, e um pouquinho sobre o Brasil. Agora, para que serviam essas escolas isoladas? Na prática, essas escolas tinham um papel super importante, mesmo com todas as dificuldades. Levar a escola para quem não tinha era a única chance de uma criança do interior aprender a ler e escrever. Como não dava para ir para a escola ia até ela, ou quase isso. Criar um sentimento do Brasil. Na época, o governo queria que todo mundo se sentisse brasileiro, mesmo no lugar mais afastado. A escola isolada ensinava o hino, a bandeira e a história do país. Era um jeito de unir a galera. Resolver o problema no jeitinho brasileiro era barato para o governo. Em vez de construir uma escola grande em cada canto, era mais fácil espalhar um monte de escolinhas pequenas pelo interior. Era uma solução prática para um país enorme. E afinal, por que elas sumiram? Com o tempo, as coisas foram mudando. O povo foi para a cidade, o êxodo rural fez com que a gente fosse embora do campo. Menos crianças, menos necessidades dessas escolas. Acharam um método fraco. Começaram a criticar o modelo de um professor para todas as séries. A ideia nova era separar por idade e ter professores especializados. Em questão do transporte escolar, criaram o famoso ônibus escolares. Muitas vezes eram caminhões de pau de arara. Aí as crianças do interior podiam ser levadas para as escolas melhores na cidade. As escolinhas isoladas foram fechando. Em resumo, as escolas isoladas foram a tentativa do Brasil de antigamente de dar um jeito de educar as crianças do interior. Era simples, era precário, mas era o que tinha. Cumpriu seu papel na história, mas mostrou que a educação no campo sempre foi um desafio enorme. E agora que falamos um pouco já sobre as escolas isoladas, irei mostrar um documento do inspetor José de Carvalho Deda, onde fazia a inspeção e manutenção de quase todas as escolas isoladas de Simão Dias. E nesse documento ele fala da professora Felisbala de Souza Goya, onde estava com problema de saúde e se refere a ela como aleijada, devido a não poder mais e ter condições de ensinar. Como exemplo, eu irei usar a professora Maria Rabelo Barreto, primeira professora do povoado Salobra da cidade de Simão Dias e também professora de escola isolada, onde, na maioria da sua adolescência, foi criada por seu padrinho, Dr. Gervásio, onde no tempo era desembargador. E devido a seu alto poder público, ela ganhou uma cadeira de professora, onde pôde ensinar no povoado Salobra, onde assim ela começou a ensinar e a sua moradia era dividida em dois, onde ela morava e onde ela dava aula. A turma em que ela ensinava era crianças de várias outras idades e muitas séries, primeiro, segundo, terceiro e etc. Ou seja, ela dava aula com crianças de todas as idades e tudo misturado. O movimento Escola Novista, também conhecido como Escola Nova, foi uma corrente de pensamento pedagógico que surgiu no final do século XIX. Ele representou uma forte reação à escola tradicional que era baseada na memorização, disciplina rígida e no professor como figura central e detentor do saber. O principal objetivo era colocar o aluno como centro de educação e não receptor passivo de informações. Ele passaria a ser um agente ativo no processo de aprendizado. O Fausto Cardoso foi criado com o objetivo de trazer o movimento Escola Novista e como uma forma de acabar com as escolas isoladas. A nossa escola em si trouxe grandes avanços e ideais de renovação para a cidade de Simão Dias, que até então a única fonte de educação vinha das escolas isoladas. Meu nome é Dalvina Oliveira de Santana. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência como professora em escolas isoladas. Era muito difícil de primeiro. A escola isolada a gente trabalhava mais. Tinha de ensinar de primeira a quarta série, era uma professora só. Sim. E tinha aquelas reuniões, de vez em quando tinha reunião, a gente saía de casa, de pé. Qual a diferença que a senhora vê hoje em dia para a educação de antigamente? É muita diferença. Só que eu tenho impressão que de primeiro, nas escolas isoladas, estudava mais do que hoje em dia.
Mas... E agora passa de ano mais rápido. Primeiro passava 2 anos, às vezes, para passar de ano era mais difícil. Qual era a diferença que a senhora viu quando a senhora passou de ensinar no município para quando a senhora ensinava em escolas isoladas? Foi muito diferente, foi muito melhor. A gente trabalhava menos porque só dava conta de uma série. Foi melhor. Agora vamos mergulhar nas curiosidades da nossa escola. Histórias que ninguém mais lembra, mas que mostram muita riqueza do Fausto Cardoso. Desde a construção até os jornais que os alunos publicavam, cada detalhe transmite uma história diferente e algumas bem surpreendentes. O prédio do Grupo Escolar Fausto Cardoso custou cerca de 120 mil contos de réis, idealizado pelo governador Maurício Graco Cardoso. Ele idealizava não apenas o investimento financeiro, mas também a educação moderna no interior do Sergipe. Reparem na arquitetura, linhas retas, janelas altas e fachadas equilibradas. É o neoclassicismo republicano que evidencia, que buscava também transmitir a ordem, disciplina e valores educacionais na década de 1920. O projeto original era para a Praça José Barreto, a chamada Praça do Cemitério, mas por questão de saúde pública, o prédio foi transferido para o terreno atual, que pertencia ao antigo cemitério dos missionários, que foi desativado com a construção do cemitério São João Batista. E observem a águia no topo do prédio. Ela não é apenas decorativa, ela segue para representar a vigilância, a força e a proteção da República. A disposição em C do prédio permitia a iluminação natural, a ventilação e a organização funcional dos espaços. Um projeto que pensava no aluno e na funcionalidade da escola. O prédio foi oficialmente entregue em abril de 1924, mas ao contrário do que se pode imaginar, as aulas não começaram de imediato, pois o Brasil vivia um período conturbado. A Revolução Tenentista sacudiu o Brasil e a coluna Prestes cruzava o Nordeste. Por conta disso, o governo decidiu utilizar o novo prédio como quartel policial de Aracaju, com a estratégia de proteger a fronteira entre Bahia e Sergipe, e assim adiou o início das aulas. A primeira diretora interina foi Otaviana Odília da Silveira, homenageada hoje pelo nome da escola do povoado Brinquinho. Logo depois, Marcos Ferreira de Jesus assumiu como diretor oficial, permanecendo de 1927 até a década de 30. Ele chegou a ser prefeito de Simão Dias 2 vezes e também prefeito de Aracaju, mostrando como a escola se conectava com a vida política da região. Em 1934, nasce dentro do Grupo Escolar Fausto Cardoso um dos projetos mais marcantes da sua história, o jornal O Ideal, criado por professores e alunos. Era um espaço de expressão e cidadania. Datilografado com esmero impresso no próprio colégio, circulou entre 1934 e 1942. Trazia textos literários, notícias e reflexões moral, civicismo e patriotismo. O jornal também refletiu o espírito da Era Vargas, quando a educação era vista como ferramenta de construção nacional. O lema dizia: "O ideal iluminará nossa inteligência no caminho do saber". Essa frase que ainda traduz o espírito dessa instituição. A escola também se tornou espaço cultural. José de Carvalho Deda, compôs um livro contando as necessidades várias, transformando a escola em um ponto de encontro para a comunidade. Enquanto o município ainda não tinha outros espaços, o Fausto Cardoso era o palco para música, literatura e debate. Entre seus alunos, destacam-se nomes como Antônio Carlos Valadares, Marcelo Deda, Hudson Soares e Alina Paim. Isso mostra que o Fausto Cardoso formou cidadãos, líderes e intelectuais que ajudaram a escrever a história de Sergipe. Chegou a hora do nosso fato que separa a lenda da história. Fato ou fake? Dizem que o Colégio Fausto Cardoso já foi um cemitério e até uma delegacia. Mas será que isso é verdade? Primeiro, o mais famoso boato, que o Fausto teria sido construído sobre um antigo cemitério. E adivinha?
É fato! O terreno realmente abrigava o cemitério dos missionários, que ficou ativo até o fim do século XIX. Já referente ao projeto original na Praça José Barreto, foi descartado por questões sanitárias. Mas e quanto à história que aqui já foi uma delegacia? Isso é meio fato, meio feito. Durante a Revolução Tenentista, parte da polícia de Aracaju se instalou temporariamente no prédio, mas ele nunca funcionou oficialmente como delegacia. Ou seja, a escola nunca atendeu ninguém, ela só nos ensinou. E continua fazendo isso até hoje. E tem tantos nomes que marcaram a nossa história, um deles merece um destaque especial. Uma ex-aluna que transformou palavra em resistência. Alina Paim estudou aqui, no Colégio Estadual Fausto Cardoso. Escritora sergipana, uma das primeiras mulheres a publicar romances sociais no Brasil, denunciando injustiças, desigualdades e o silêncio imposto às mulheres de seu tempo. Apesar de seu talento e coragem, Alina foi esquecida por décadas, mas sua voz não se calou. Ela apenas esperou o momento certo para ser ouvida de novo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 anos. E por isso eu fui morar em Simão Dias com meus avós maternos, o Bernardino e minha avó Adelaide, e com minhas tias também. Estudei no grupo escolar Fausto Cardoso. A tecnologia devolveu voz a Alina, mas foi o Fausto Cardoso que lhe deu a primeira palavra. Cada momento vivido aqui, de ontem ou de hoje, carrega o mesmo valor, o de fazer parte de uma história que continua crescendo com quem passa por ela. Entretanto, os ex-alunos tomaram nomes de destaques, políticos, empresários, professores, nós escolhemos olhar para outro tipo de legado. Optamos por pessoas como a gente, que estão no nosso convívio e que carregam em si tudo que o Fausto nos representa. Porque às vezes a história mais bonita não é a mais famosa, é aquela que é escrita todos os dias silenciosamente. Agora vamos ouvir a história pessoal, uma que começa aqui, nos mesmos bancos, e que enfrentou medos, escolhas e desafios. Recebemos a ex-aluna e psicóloga Leisa dos Santos. Quem conduz a nossa entrevista é a repórter. Leisa, ao olhar para trás, quais as memórias da sua trajetória do Fausto Cardoso mais marcaram sua formação pessoal e acadêmica? Bom, o Fausto Cardoso foi a escola onde eu aprendi a ler, né? Então foi, por si só, já é uma memória muito marcante. E eu sou de uma família simples. E minha mãe, ela desde cedo nos ensinou, a minha e meu irmão, que era através do estudo que a gente poderia conquistar coisas na vida, né? Tanto pessoal como profissional. E me recordo muito, assim, na escola em si, quando eu estudava aqui, de ter muitas notas boas, porque eu gostava de estudar, né? Minha família já me inseriu nesse meio, assim, de falar sobre o estudo em si. E isso eu trouxe para mim, desde menina, e acaba que influenciou muito a questão familiar, né, de fazer com que a gente buscasse sempre o melhor para a gente. Então, quando eu entrei aqui no Fausto Cardoso, já entrei com um pouco disso, de querer sempre o melhor e já gostar de estudar. Como a sua experiência na escola contribuiu para a escolha das suas formações? Na psicologia, a escola não contribuiu tanto no sentido da escolha da profissão. Foi mais uma escolha pessoal mesmo. Mas sou formada também licenciada em História e o gosto pela leitura, né, que eu adquiri na escola, contribuiu para isso, porque eu gostava muito de ler livros de história, né, história antiga, me interessava muito por esse assunto, achava muito fascinante. E aí eu resolvi, quando eu fiz o Enem, resolvi me candidatar para fazer a licenciatura em História. Então a escola tem muita influência nesse sentido e tive muitos bons professores de História também, então influenciou nesse sentido.
Você acredita que a escola contribuiu para a construção de valores e habilidades importantes na sua vida? Pode nos contar um exemplo disso? Sim, com certeza. Né? A escola em si, ela ajuda a construir habilidades cognitivas muito ricas, né? Atenção, concentração, foco, coisas que geralmente a gente vai aprendendo ali em sala de aula, né? E a leitura, principalmente, né? Tem pessoas que conseguem aprender a leitura ali fora da sala de aula, mas é muito difícil, né? E aí você tem esse gosto pela leitura, né? De focar num assunto que você tem interesse, ir atrás, buscar, são coisas que realmente os professores ali envolvidos, a sala de aula é que proporciona tudo isso. Se pudesse dar um conselho aos atuais alunos de Fausto Cardoso, qual conselho você daria? Estudem. Só o conhecimento acadêmico é capaz de abrir portas e faz com que a gente busque, né, alcançar nossos objetivos, consiga aí transformar o mundo, nossa vida, né, através da profissão que a gente escolhe, e isso a gente adquire na escola, né? Existem aí pessoas que conseguem adquirir outras formas de trabalho fora da escola, que não frequentou a escola, que não teve condições, mas quando você tem um suporte, você tem condições de se manter na escola, aproveite, né, essa oportunidade que você tem, que são conhecimentos riquíssimos e vocês só poderão ser adquiridos na escola. Algumas histórias se confundem com a própria vida do Colégio Fausto Cardoso. Hoje conversamos com Humberto, ex-aluno, pai de aluno e funcionário dedicado, alguém que vive o Fausto todos os dias. Humberto, como foi sua época de estudante aqui no Colégio Fausto Cardoso? Que lembranças você guarda desse momento? As lembranças que eu tenho de que eu tenho ainda colegas ainda da infância, né, que sempre a gente se falam, né? Na época aqui, eu entendo, de 76, né, a vaga era concorrida. Se eu não tenho lembrança bem, mas eu acho que a gente tem que ir de madrugada para pegar a vaga. E na verdade não era só eu, era mais 6 irmãos, né, que todos estudaram aqui. Então, naquela época, era interessante, naquela época tinha formação, cantava o hino nacional, dentro da sala, né, o professor a gente se benzia, rezava o Pai Nosso, nós tínhamos um professor de religião, que hoje em dia não tem professor de religião mais na sala. Eu acho que ninguém chega na sala ainda para se benzer, né, rezar o Pai Nosso, a Maria, né, e é coisa boa. Depois de tantos anos, como é para você trabalhar na mesma escola, onde estudou, e agora ver seus filhos estudando aqui também? É uma grande emoção, né, um grande prazer que eu tenho, de tantos anos me dedicando à escola, né, e procurar que meus filhos passem por aqui como eu passei. Minha filha, né, Catiana, que hoje é formada, psicóloga, recentemente ela foi nomeada, né, está trabalhando agora com o da prefeitura, e Rayane também passou por aqui, pelo Fausto. E atualmente está Larissa, o segundo ano. É uma grande emoção, né? Meus filhos estão participando aqui como eu, e faço questão que estuda aqui, que aqui tem muito que aprender. Mantendo um legado, né? Mantendo um legado, né? Tanto dos tios, né? Como do pai. Como vigilante, como é sua convivência diária com os alunos e professores? Minha convivência com os professores, né, com os colegas de trabalho, são boas, né? Assim como os alunos. Pelo tempo que eu já estou aqui, tem ex-alunos que já passou por aqui, que hoje seus filhos estão aqui. Né? Então é uma grande emoção, né, rever, né, alguns alunos que já passou por aqui e fazendo parte da nossa família, né, a família da escola, né? Eles fizeram muito bem, né? Muito aceito, né? Não tenho, assim, problema com colega nenhum, né? Colega de pessoas que já passou por aqui, né? Direção, pessoal de apoio, todo mundo, os colegas vigilantes. Muita emoção, muito gratificante, né?
O que o Colégio Fausto Cardoso representa para você, que viveu essa escola como aluno, pai e parte do dia dos alunos aqui? Para mim é minha segunda casa, né? Às vezes eu passo mais tempo aqui do que em casa, eu só não passo nenhum dia aqui. Assim mesmo, quando eu pego festa aqui, às vezes eu vou beber, né? Às vezes eu durmo aqui, já consegui dormir aqui e trabalhar aqui à noite. Quando eu comecei mesmo, eu comecei pela noite, depois foi mudando pelo dia. Mas considero que é minha casa, é minha casa, diga. O Fausto, ele não é apenas um prédio, ele é a memória viva. Cada um que passou pelo Colégio Estadual Fausto Cardoso carrega um pedaço dessa história. E é por isso que, a cada novo aluno, o Fausto recomeça.